Olá, que a paz do Cristo esteja com todos. Dando continuidade à nossa leitura sintetizada da obra A Educação Moral, a arte moral de educar os filhos, de autoria de Walter Barcelos, editora Didier. Nós estamos no capítulo 4 da primeira parte, Kardec e a educação da criança pelos pais. Neste capítulo, nós vimos no vídeo anterior que o Walter Barcelos vai comentar e analisar uma dissertação feita por Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1864, onde o Kardec faz um comentário e uma análise das dificuldades e da ignorância, a falta de conhecimento de pais e mães, para a educação moral de seus filhos. E o Walter Barcelos pega este texto e divide o texto em alguns fragmentos, em alguns versículos, facilitando a própria análise, o próprio comentário dele mesmo, como facilita também para nós, leitores, ou estudiosos, o entendimento do que Kardec estava dizendo. No vídeo anterior, nós fomos até o 7º fragmento. Então, hoje nós daremos continuidade no 8º fragmento ou 8º versículo, como preferirem. Neste fragmento, Kardec diz, abre aspas, assim os pais são abandonados, sem guia à sua iniciativa. Eis porque tantas vezes seguem caminhos errados. Também recolhem, nos erros dos filhos já crescidos, o fruto amargo de sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida, e a sociedade inteira lhes recebe o contragolpe. Fecha aspas. Walter Barcelos intitulou este fragmento de Os Caminhos Errados e comenta o seguinte: os pais e mães muitas vezes seguem caminhos errados pela ignorância no lidar com o espírito dos filhos e o desconhecimento da moral espírita. Encontram naturalmente nos filhos já crescidos os frutos amargos da ingratidão, tendo como causa sua fragilidade educacional na boa formação do caráter deles. Amam em verdade os filhos, mas não sabem como amar com equilíbrio para educar melhor. No trato emocional, aplicam neles os sentimentos doentios. Quais são esses sentimentos? A ternura mal dirigida, o excesso de carinho, a superproteção afetiva, os maus costumes e os vícios psíquicos, fortalecendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade em suas personalidades. As crianças, desprotegidas da luz espiritual ao chegarem à adolescência, passam a explodir os maus sentimentos e más tendências, as más ações e maus hábitos na vida familiar e na sociedade, agravando e dificultando os problemas sociais nas grandes e pequenas cidades. O lar é exportador de personalidades ajustadas ou desajustadas para a comunidade social. A vida na sociedade humana confusa, violenta e problemática tem sua origem no lar, destituído de saudável ambiente espiritual. O fragmento número 9
diz Kardec, abre aspas, desde que é reconhecido que o egoísmo e o orgulho são as fontes da maioria das misérias humanas, que enquanto reinarem na terra, não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade, então é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Fecha aspas. O Walter Barcelos, então, intitula este versículo, como atacar o mal moral a partir do berço, e comenta: neste texto, destacaremos para nossos comentários, abre aspas, então é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes, fecha aspas. Comenta o Walter: combater as imperfeições morais, o egoísmo e o orgulho, em seu estado de embrião, ou seja, a partir dos primeiros dias da criança no berço, através do trabalho educacional consciente e esclarecido de pais e mães evangelizados. Necessário acompanhar e observar o comportamento problemático das crianças e dar-lhes orientações de verdade espiritual e exemplos de amor cristão, no momento preciso de suas faltas e erros. Caso contrário, deixando passar essa época áurea, torna-se impossível endireitar o caráter do espírito reencarnado. Ninguém poderá substituir os pais na tarefa educativa do coração dos filhos pequeninos. Ninguém. É uma missão intransferível. Versículo 10, ou fragmento número 10, diz Kardec, abre aspas, pode o Espiritismo remediar este mal? Boa pergunta. Pode o Espiritismo remediar este mal? Sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que é o único, suficientemente poderoso para fazê-lo cessar. Por um novo ponto de vista, do qual faz observar a missão e a responsabilidade dos pais, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inquebrantável que sancionam os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Fecha aspas. Olha aí o Espiritismo. Segundo Kardec aqui nesse texto, o único com poder suficiente para eliminar este mal. Barcelos, então, dá o título para esse versículo de O Trabalho de Evangelização dos Pais. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, está inteiramente preparado para colaborar com eficiência e eficácia no grave problema de educação das crianças e jovens, seja no recinto familiar ou nos centros espíritas. O material doutrinário sobre os segredos da educação do caráter e dos sentimentos da criança é encontrado nas obras básicas do Espiritismo e espalhado nas boas obras subsidiárias de cunho psicográfico e de encarnados estudiosos. O de que precisamos nas casas espíritas é estudar com muita seriedade, aprofundar as questões de educação da criança na convivência espírita. O Espiritismo favorece às mães e aos pais todas as condições para educarem com maior visão espiritual, lucidez nos raciocínios, clareza nas análises, certeza nas orientações, força moral nas decisões, atitudes compatíveis com o Evangelho,
a fim de realmente saberem aproveitar todo o período infantil na educação dos filhos. O fragmento número 11 diz Kardec, abre aspas, ele, o Espiritismo, já prova sua eficácia pela maneira mais racional, porque são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Fecha aspas. O Walter nomeia este versículo famílias verdadeiramente espíritas. E comenta: os pais espíritas, comprometidos com a verdadeira educação de seus filhos, são aqueles que já estudam e compreendem a sua missão educadora na formação do bom caráter. Embora enfrentando problemas complexos e embaraçosos no lidar com a alma deles, conseguem penetrar com os instrumentos espirituais do conhecimento doutrinário e da fé raciocinada, da paciência e do amor, da observação e da compreensão em suas mentes e corações, e ali introduzir com esforço e dedicação as mais belas sementes da fé em Deus, os ensinamentos espíritas, a obediência às ordens e autoridades e o respeito ao próximo, o valor do trabalho e a importância da cooperação na vida familiar e na vida social, assegurando a boa formação da personalidade infantil. Versículo 12, diz Kardec, os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Fecha aspas. O Walter dá o título de A Educação Moral pelo Espiritismo. A educação dos seres humanos pelo Espiritismo tem como fonte maior de orientação os princípios morais e os métodos pedagógicos práticos contidos no Evangelho de Jesus Cristo. O Código Universal de Verdade, Sabedoria, Amor e Educação. Sem o Evangelho estudado, compreendido, sentido e praticado por quem se propõe educar, torna-se impossível dirigir o coração da criança e do jovem no caminho da retidão moral. Preocupemo-nos promovendo apoio, assistência e orientação aos pais e mães espíritas, melhorando e elevando o meio em que a criança vive, e não há melhor e mais importante do que o ambiente familiar. Ajudemos no esclarecimento e conscientização, sensibilização e motivação dos pais para que melhor possam cumprir suas tarefas educativas no Instituto Espiritual do Lar. Fragmento número 13 e último. Diz Kardec, abre aspas, um dia compreender-se-á que este ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia também será imposta a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado a de conhecer o direito. Fecha aspas. O Walter nomeia este fragmento de orientação especializada às mães e pais. As casas espíritas, criando os meios instrutivos e a oportunidade, poderão ajudar os genitores espíritas, principalmente os casais mais jovens e inexperientes, facilitando sua difícil tarefa educativa. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão número 917, fala das duas artes na educação da personalidade infantil. Abre aspas. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres,
como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, né, os filhos, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Fecha aspas. Continua Walter. O codificador faz distinção bem acentuada entre educar a inteligência e educar o caráter. O primeiro exige a sala de aula, o professor ou evangelizador da criança, servido por um bom programa escolar ou doutrinário evangélico. O segundo necessita do ambiente familiar, a partir dos primeiros momentos da criança no berço. A preparação dos pais para a missão educadora do lar deverá ser mais no sentido moral e prático do que simplesmente para dar o ensino verbal religioso aos filhos. O sábio espírito Emmanuel, em sua extraordinária obra O Consolador, na questão número 110, mostra a fundamental importância do lar quando assim se expressa, abre aspas, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, fecha aspas. Diz o Walter, notemos que o autor não está se referindo à educação intelectual. Está destacando, em verdade, a formação dos bons sentimentos, dos bons hábitos, do bom comportamento e do bom caráter dos filhos no dia a dia de relacionamento afetivo no ambiente doméstico. Conclui o Walter este fragmento e também este capítulo, né? Capítulo 4 da primeira parte. No terceiro milênio, teremos evangelizadores de paz, como temos agora evangelizadores espíritas da criança. É a especialização facilitando o conhecimento, a experiência e o desenvolvimento dos instrutores espíritas na orientação amiga e fraterna quanto à paternidade e maternidade responsáveis. Concluímos aqui, então, este capítulo 4 da primeira parte, agradecendo a todos e desejando amor e luz. Até o próximo vídeo. Obrigado.